Estamos aqui de novo e eu quero passar para o pastor Fábio a palavra para ele dizer para a gente se aí o Umuarama tem aquela figura do paizão, aquele pastor que acolhe o pastor mais novo, o pastor que está chegando. Pastor Fábio, com você a palavra, diz para a gente. Bom, aqui em Umuarama, o conselho tem feito esse papel. Por falta da instrução, muitas vezes o pastor chega e a gente sabe que ele está aí depois de 1 ano, 2 anos, e a gente acaba que a cidade é uma cidade que não é tão pequena, não é tão grande, mas também não é tão pequena. Mas quando ele pede ajuda, quando ele chega, todo mundo quer ajudar. E a gente vê a preocupação, ajuda de várias formas, tanto às vezes financeiramente, nós já ajudamos, como também nessa questão da unidade do ensino, nós estamos sempre proporcionando cursos, conversando, nós temos uma reunião onde nós debatemos assunto, e é uma oportunidade do cara crescer. Então, assim, não tem esse pastor paizão, mas tem um conselho que onde tem vários pastores aí que não abrem mão de ajudar, que estão à disposição de ajudar. Entendi. Pastor Alessandro, o senhor já viu isso acontecer aí no conselho de pastores da sua cidade? De pastores ajudarem outros pastores, até financeiramente mesmo? Já vi isso acontecer. Pastores ajudarem, pastores enviarem até recursos financeiros, material de construção, enfim, o que estava ao seu alcance para auxiliar o colega, né? Claro que a gente também já viu nessa caminhada aí de alguns anos no ministério acontecer também o oposto, né? A gente, infelizmente, acabar deixando o diabo desempregado por um tempo, né? Porque acaba fazendo até o papel dele, né? Mas, de um modo geral, eu acredito que quando essa visão da unidade é fomentada em uma cidade, como eu estou percebendo que é o caso aí de Umuarama, pelo pastor Fábio e o seu conselho, e acredito que é o nosso caso aqui em Paranaguá também, por uma visão que já tem sido difundida na cidade há mais de 10 anos, né? Então, eu acredito que são mais os exemplos e histórias felizes, exemplos positivos, graças a Deus, do que os negativos. Como é que fica a conquista da cidade se não houver unidade? Pastor Vladimir, o que o senhor acha? A conquista da cidade sem a unidade, ela fica comprometida, sim, porque, citando o exemplo de Paranaguá, por exemplo, que 150 mil habitantes e desses 150 mil, aí nós já fizemos marcha com 40 mil, 50 mil, ou seja, uma quantidade muito grande de cristãos, que se realmente todos caminhassem em unidade, a igreja já teria conquistado a cidade. Então fica extremamente difícil, se não houver essa unidade, a igreja conquistar territórios, né? Então precisa que os pastores tenham essa consciência, precisa que eles tenham esse pensamento de compartilhar o pão, compartilhar conhecimento, compartilhar sem medo de perder, sem medo de, vamos dizer assim, de ter algum prejuízo, que na verdade não existe prejuízo material, e sim ganho espiritual, né? Em todas as áreas, somando as igrejas em unidade. Então só faz crescer o reino, só faz crescer as bênçãos sobre as pessoas, sobre a cidade que vai existir a unidade. Então Paranaguá já era para estar conquistada se houvesse verdadeiramente essa unidade e as barreiras tivessem caído, né? Sei que nós estamos caminhando para isso, muita coisa, né, eu já vi que já aconteceu, tenho visto acontecer, melhorou muito, muito mesmo. Eu acho que nos últimos 10 anos aí que eu faço parte dessa associação de pastores e tenho acompanhado, e eu vi que as coisas mudaram bastante. Pastores que nem se conheciam, hoje se conhecem. Então, cresceu muito.
mas ainda falta muito ainda para a gente chegar no ponto essencial de conquista, no ponto essencial que, vamos dizer assim, que vai ser a semelhança da igreja primitiva como ela era nesse versículo de Atos 42. Amém? Amém. Pastor Fábio, me diga uma coisa. Nas previsões do Senhor, naquilo que o Senhor tem dado para você, como é que você vê a Igreja de Cristo em Umuarama para daqui 10 anos? Falando de unidade. Olha, pastor, dentro das ideias que eu tenho como conselho, como presidente do conselho, dentro daquilo que eu penso que 2 anos ainda vai ser eu aqui, eu estou com um planejamento muito bom. Um desses planejamentos são células pastorais semanais, dividido por regiões. Um café mensal, mas toda semana aqueles pastores mais firmes estarem reunindo com aqueles, trazendo pastores, vamos falar assim, ganhando pastores, vamos falar assim, né? Fazendo um ID com os pastores. Cada pastor que já é firme, tirar um dia da sua semana, 1 hora, para trazer esses pastores que não estão aí no conselho, para orarem por eles, fazer aconselhamento e tal. Dentro do meu planejamento, eu creio que dentro de 10 anos, 10 anos, né? Vou colocar aí, a curto prazo, eu quero meu planejamento de 2 anos, é que a gente tem aí 70% dos pastores andando em unidade. Há 10 anos, quem sabe aí 90%, né? Que bênção. Pela fé, né? Pela fé, isso é uma declaração de fé. Eu fico imaginando um dia, meu sonho é que as igrejas, as denominações fizessem as suas programações semanais e no domingo a gente se reunisse aí num lugar para fazermos aí 6 cultos, 10 cultos, né, por dia, cada igreja dirigindo um culto. Todo domingo a igreja em avivamento reunida num lugar só, cada hora de culto uma igreja dirigindo, pregando, ministrando louvor, e durante a semana até o sábado as igrejas nas programações normais. Como se fosse uma marcha para Jesus todo domingo. Tá entendendo? Esse é um sonho que tem no meu coração. Você acha, pastor Fábio, que essa situação que a igreja está passando agora, essa pressão, ela é um ponto de virada na história eclesiológica da igreja? Ou seja, nós estamos vendo um abalo nas estruturas denominacionais e uma oportunidade para que a unidade da igreja venha? Pastor, apóstolo, eu sei que depois dessa a igreja nunca mais vai ser a mesma. A igreja está se reinventando. Glória a Deus! Amém? A igreja nunca mais vai ser a mesma, a igreja está se reinventando. A princípio, pode ser que eu esteja errado, eu não vejo uma grande vitória, assim, tão grande na questão da unidade denominacional. Eu vejo que hoje a igreja que eu cuido e a igreja que o senhor cuida, eu vejo que hoje ela está tendo mais unidade. Esse nível de unidade interdenominacional, eu vejo que tivemos muito pouco ganho, mas melhorou sim, eu creio que vai trazer uma melhora sim. Não muito grande, mas eu creio que vai ter ainda, porque eu ainda vejo muito individualismo ainda nesse tempo. Entendi. Pastor Alessandro, o que o senhor acha do ponto de vista histórico, eclesiológico dessa igreja? Eu sei que o pastor Fábio ainda tem um compromisso agora. Pastor, se o senhor quiser, nós podemos lhe abençoar agora. Amém. E te liberar. Tá bom? Obrigado. Foi uma honra estar com vocês, aprender com vocês. Vamos fazer mais vezes isso aí. Amém. Deus te abençoe. Amém. Pode ir na graça. Me avisa aí quando vai ser o próximo e qual o tema. Amém. Deus abençoe. Amém, um abraço. pastor. Um abraço. Shalom. Prazer falar com vocês. Shalom, gente. Vou declarar aqui na vida de vocês, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo em ordem e nada infectado em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém. Eu recebo. Deus abençoe. Amém. O senhor acha que esse último acontecimento na vida da igreja, a limitação do ir e vir, essa dificuldade de realizar cultos presenciais e de estar no templo a hora que quer, é um ponto de virada na história eclesiológica da igreja e um empurrar do Espírito Santo
para que a igreja comece a rever o conceito de unidade e volte a caminhar junto como era antigamente? Com certeza, é um ponto de inflexão, né? E nesse ponto de inflexão, a igreja, querendo ou não, gostando ou não, está sendo, assim como que empurrada a se reinventar. Se reinventar e, ao mesmo tempo, valorizar aquelas coisas do passado, né? Vamos dizer assim, passado recente, como nós conversávamos até alguns dias atrás, no sentido do valor do culto presencial, do valor de estar com os irmãos, do valor de estar num domingo ou estar num grupo pequeno, coisas que muitas vezes antes, com aquele pensamento, né, assim, que tem toda semana, ou quando der eu vou, porque afinal de contas sempre está tendo mesmo, né? E agora isso já se mostra que não é bem assim, né? Em muitos lugares a igreja está sofrendo sérias pressões e restrições. Então isso, na minha concepção, leva a um movimento onde ela tem que se reinventar, mas também é um momento de intensa reflexão no sentido de da igreja compreender o valor das coisas simples, das coisas pequenas, porém essenciais, fundamentais, indispensáveis, né, que muitas vezes estavam sendo desconsideradas. Como é que funciona isso na mente do pastor Vladimir? Imagine só o pastor que antigamente ele não estava preparado para esse momento, ele não se preparou para esse momento, né? Eu mesmo tenho colegas que eu estou tendo que ensiná-los a usar o WhatsApp, a acessar a internet, a fazer uma videoconferência. Como é que esse pastor ele passa por essa transição? Graças a Deus pela unidade, porque eu não sei se a coisa de 20 anos ou 30 anos atrás, um pastor de uma denominação estaria aberto a receber o ensinamento de um pastor de uma outra denominação, ainda que fosse para o uso de um aplicativo. Mas você veja que bênção, o vírus nos aproximou tanto que hoje, nós, mesmo sendo de denominações diferentes, podemos servir ao colega, ainda que seja para a instalação de um aplicativo no celular dele, né? Como é que essa transformação acontece na mente e no coração do pastor Vladimir? Eu vejo a necessidade, né? O ser humano ele tem uma grande tendência a se adaptar às dificuldades, né, do ambiente. Então, não é diferente para os pastores, né? Então, devido à situação que se encontra a igreja hoje, sem poder cultuar, sem poder fazer as reuniões como se fazia anteriormente, tendo que usar toda a tecnologia disponível. Então, já que Deus deu essa sabedoria aos homens para poder fazer esses aplicativos, esses sites, né? Eu acho que tudo isso é bênção e o mais maravilhoso de tudo isso, além do material que tem sido exposto pelos pastores, né, pelos homens de Deus, é que nós podemos aí contemplar a palavra de Deus falada por vários teólogos diferentes aí, vários pensadores, pensamentos. Então, não só nós, como toda a igreja, eu acho que isso é um amadurecimento para a própria unidade, né, benéfico para a própria unidade. E até mesmo na questão do apoio, como o senhor mesmo disse, de uma pessoa, de um pastor ajudar o outro, de um ensinar o outro, de um ceder até mesmo a internet para o outro, o espaço, às vezes, da sua própria casa, para que o outro possa fazer a live, fazer a transmissão. Isso é tremendo, né? Deus agindo de formas assim sobrenaturais para que essa unidade seja restaurada, né? Para que isso venha verdadeiramente acontecer na noiva de Cristo, né?
Você vê que coisa bem interessante, né? Nós estamos falando aqui, claro, da unidade da igreja na cidade, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que havia a unidade da igreja. Isso não se limitava às questões geográficas de uma cidade. Você veja que em Jerusalém havia grande fome e o apóstolo Paulo, ele arrecadava ofertas. Nós vemos a igreja de Corinto, ofertando na vida da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele arrecadava esses donativos e levava para Jerusalém quando Jerusalém estava passando por grandes pressões. Então, a igreja nunca teve limitada a questões geográficas. Me parece que o mapa da Terra nem sempre é visto como o mapa do céu do ponto de vista celestial. Nos olhos de Deus, eu acredito que as divisas que nós, os homens, colocamos, elas não existem. Deus não vê a igreja como o homem vê a igreja. E também não vê os países e as geografias em seus limítrofes como os homens veem. Aquilo que eu chamo de meu território, talvez Deus diga assim, olha, esse território não é teu. Eu aqui de cima vejo que o território do apóstolo Emerson, ele compreende também o território do apóstolo Vladimir, do pastor Alessandro, do pastor Fábio e de todos os demais pastores. A medida que Deus mede a gente é uma medida muito diferente daquelas que a gente se mede. Por isso, quando eu olho para o Velho Testamento e vejo essa questão, né, as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as mais ali de cima da Grécia, Tessalônica, a igreja da Galácia, o quanto essas igrejas receberam de oferta de mão de obra humana, sendo enviada de Jerusalém, enviaram os irmãos em Jerusalém enviando o que eles tinham de melhor, de mão de obra humana, o apóstolo Paulo, Barnabé, Marcos, Tito, Timóteo, e depois também elas oferecendo suas ofertas e também até muitas vezes indo até o concílio em Jerusalém para oferecer ajuda nos momentos de mais dificuldade. Eu via na igreja aquilo que a gente chama de igreja primitiva, mas na verdade eu não a considero como primitiva, eu considero como de uma tecnologia extraordinária. Eu vejo que ainda é resposta para os dias de hoje. Eu fiz a pergunta para o pastor Fábio como ele vê a igreja daqui a 10 anos. Eu vou aqui opinar. Eu não devia fazer isso, mas eu vou. Como eu vejo a igreja daqui a 10 anos, pela fé. Uma igreja sem limites. Amém. Sem limites geográficos, sem limites denominacionais, sacerdotes sem cor de batina diferente. As placas deixarão de existir. Isso é um sonho de um apóstolo pequeno, de um apóstolo que está vendo daqui 10 anos, mas eu acredito. E esse vírus, ele nos mostrou que nós éramos menores do que ele. Infelizmente. Mas também nos mostrou que nós podemos ser muito maiores do que todos os desafios que já se opuseram até nós. O Espírito Santo está soprando um vento e está empurrando a igreja como um barco no oceano. E o sacerdote é a vela. É a vela desse barco. E a vela que não estiver preparada, a vela que não estiver pronta, não vai servir de nada. Pastor Alessandro, por favor, me ajude aí. Enquanto eu ouvia você falar, e pensando em unidade, lembrei-me das célebres e imortais palavras de João Calvino no alto da Torre de Genebra, quando ele olhava e dizia: minha paróquia é a cidade. Possamos dizer nós: minha paróquia é a cidade.
Porque se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que havia uma igreja na cidade, né? Verdade. Olha, eu me arrepio todo quando você fala de Calvino. Me arrepio todo. Glória a Deus. Mas eu imagino isso. Eu projeto no meu coração uma igreja única. Sabe? Uma igreja onde nós não vamos ter sacerdotes com dificuldades. Porque nós vamos compartilhar experiências. Os novos não precisarão cair, ter as mesmas dificuldades pelas quais nós já passamos. E isso só a unidade pode trazer. Não acha, pastor? É verdade. Amém. Eu acho que cada um de nós tem muito a oferecer ao novo sacerdote que está chegando agora. Imagine só, eu estou com 21 anos de ministério. Alessandro está com quanto? 25. Vladimir está com quanto? 2000, vou fazer 11 anos. Facinho, nós temos aqui mais de meio século de experiência na condução do rebanho. Olhe quantas coisas nós podemos ensinar. Uma vez eu conversando com um amigo meu, um apóstolo muito querido, e eu disse para ele como eu queria que aí na sua testa tivesse uma entrada USB para que eu pudesse colocar ali, plugar um pendrive, sugar tudo que tem aí e transmitir para a minha. Na verdade, até hoje não consegui imaginar ou ver isso acontecer. Mas eu acredito que isso pode ser bem possível se nós caminharmos em unidade. Amém. Não há necessidade de colegas passarem pelos problemas que nós passamos. A igreja tem essa dinâmica. A igreja tem essa dinâmica. Eu consigo ver isso. Eu não acredito. Havia unidade? Pastor Alessandro, por favor, tu conhece melhor a eclesiologia da igreja, a história eclesiológica. Havia unidade entre os apóstolos do primeiro século? Apesar das diferenças e das divergências, mas você vê essa unidade presente naquilo que eu falei anteriormente aqui no nosso bate-papo, né? Na questão de se enxergar de forma panorâmica e de se pensar no bem maior, que é o bem-estar e o bom testemunho e o crescimento do corpo, né? Então você vê Atos capítulo 15, por exemplo, onde nós vemos a primeira grande encruzilhada, vamos dizer assim, em termos de divergências, né, de pensamento teológico e de praxis na vida da igreja, mas eles conseguem, com a direção do Espírito Santo, chegar a um denominador comum. Você cita o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém? Sim, Atos 15, o concílio de Jerusalém. Foi uma célebre palavra do apóstolo Tiago. Exatamente. E ali você vê vários estilos, vamos dizer assim, né, ministeriais, visões ministeriais, porém valorizando aquilo que está acima e além. Então eles tinham essa sensatez, essa lucidez, essa maturidade para fazer a leitura correta e ter a compreensão necessária, herdado, obviamente, do próprio Cristo, né? Sempre que fala de Jesus Cristo, e quando eu leio os seus sermões, os seus ensinos, as suas ministrações dos evangelhos, as suas respostas, né? O aspecto assim da pessoa de Cristo que mais me atrai é sempre a sua lucidez. Então, Jesus, ele é extremamente lúcido naquilo que ele responde, na forma como ele se posiciona, na forma como ele se movimenta, e ele, obviamente,
pela questão do discipulado, transmitiu isso a eles. Então, nós vemos eles com todas as suas diferenças, sim, muitas vezes divergências, sim, muitas vezes até discussões também, mas a lucidez sempre prevalecia. E eles sempre conseguiam enxergar acima e além das suas diferenças ou possíveis divergências. E talvez aí caiba a palavra unânimes no templo. Sabe que por muito tempo eu não conseguia entender bem isso. Porque ali me parece que havia uma... A gente sabe que, na verdade, eles não estavam dentro do templo, mas ficavam aos arredores ali, né? No pátio de Herodes. Mas o que me vem à mente, pelo que eu entendo, eles tinham suas divergências, eles pensavam diferente a respeito de alguns assuntos, mas quando eles entravam na presença de Deus, as diferenças e as divergências ficavam do lado de fora. Quando eles entravam no ambiente espiritual, quando eles entravam no profético, havia uma convergência. Não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu vejo, mas é aquilo que Deus vê para mim, é aquilo que Deus pensa para mim, é aquilo que Deus pensa para a igreja. Então, eu acredito que essa unanimidade, essa unidade que eles viviam ali no final, logo após a morte de Jesus, ela está muito ligada a essa morte do homem e a esse nascimento da pessoa de Cristo dentro deles. Sim. É uma transformação de dentro para fora e é uma abdicação de si mesmo, dos seus entendimentos, dos seus conceitos, da sua maneira de viver, da sua maneira de ver as coisas, em favor de quem? Do Cristo. O que Cristo quer para nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que o senhor acha disso, pastor Vladimir? Eu acho muito interessante porque você partiu da frase onde disse que Deus vê tudo de uma forma só. Ele vê tudo de uma unidade só, né? Então, independente de todas as diferenças, independente de todas as circunstâncias, para Deus tudo é uma coisa só, entendeu? Porque Deus é um, Cristo é um, né? Então, a igreja, na verdade, ela se soma, né? Ela se soma como o corpo que precisa da mão, que precisa do pé, que precisa da perna. E tem que haver essa diferença para que haja essa unidade para que cada um trabalhe na sua área, né? Entra até mesmo a questão dos 5 ministérios, como o nosso pastor Alessandro já disse, em questão de atuação. Então, eu acho que Deus ele vê tudo como um. O homem, na sua visão humana, que muitas vezes vê as coisas separadas e singulares e particulares, né? Mas Deus ele vê tudo como uma unidade e também é muito interessante porque as coisas elas se encaixam, né? É uma cumplicidade, vamos dizer assim. Então isso é bacana quando a igreja está unida no mesmo propósito, na mesma direção, elas meio que se encaixam, elas se unem de uma forma perfeita. E isso é maravilhoso. É onde nós podemos contemplar verdadeiramente a ação de Deus na igreja. Porque o rei, né, é um, o cabeça é um. Então isso é maravilhoso. Eu falei certa vez a alguns alunos a seguinte frase: as pessoas podem ser plurais, mas o reino sempre será singular. Ou seja, essa característica, né, a unidade, ela é um valor, um princípio e uma característica do reino de Deus, e ela começa dentro do próprio Deus. Se você olhar o Shema, por exemplo, né, a declaração máxima do judaísmo, ali eles estão declarando: ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Né?
Então, Deus, ali nos diferentes relacionamentos e dinâmicas que ele tem consigo mesmo, na questão das pessoas da Trindade, né? Mas ali há uma unidade perfeita. Então, seria uma incoerência, seria não, é uma incoerência, né? Quando eu digo estar no reino, amar o reino, servir no reino, viver no reino, seguir no reino, né? Mas não quero viver o princípio da unidade, porque a falta da vivência do princípio da unidade, ela é em si uma declaração contrária a tudo aquilo que o reino é, a tudo aquilo que o reino de Deus e que a pessoa de Deus, que é o rei do reino, significa. Então, as pessoas podem ser plurais, e de fato são, porque uma pessoa é diferente da outra. Mas quando essas pessoas plurais são alcançadas e conquistadas pelo Rei do Reino, que é o Senhor Jesus, elas, apesar da sua pluralidade, conseguem viver e caminhar em unidade. Eu acredito que a gente não pode, eu gostaria que de pontuar, do meu ponto de vista, nós não podemos confundir egoísmo com individualidade. Eu acho que por muito tempo a gente botou panos quentes nisso e confundiu egoísmo com individualidade. Individualidade é uma coisa que é imposta por Deus a cada um de nós. Cada um tem um DNA diferente, né? Foi construído biologicamente de uma forma diferente. E estamos até muitas vezes inseridos em um ambiente e um contexto diferente. Isso é individualidade. Agora, o egoísmo é um pecado terrível, é uma coisa ruim que faz com que eu veja as coisas em detrimento do que o rei está vendo. O egoísmo é o caminho mais curto para a rebeldia. E o egoísta, ele se isola, o egoísta, ele vê as coisas sem pesar na balança o próximo. Eu não consigo ver o egoísmo como algo que possa me conduzir à unidade. Porque o egoísta não consegue enxergar o próximo. Eu não consigo cumprir o mandamento mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque se eu sou egoísta, eu sou o centro de todas as coisas. Aí é uma visão antropológica da igreja. Se eu sou egoísta, eu não consigo ver o meu próximo como a mim mesmo. Então eu não posso ter unidade com ele. O que acontece com ele não me interessa. Se a igreja da esquina fechou, não me interessa. Se o pastor está em depressão ali na outra esquina, também não me interessa. O que me interessa? O crescimento da minha igreja, o pátio cheio de carros, a minha visão a respeito de igreja, se eu sou ou não o pastor com maior e melhor desempenho, né? Eu vi o status, mas eu vi muito o Luciano Subirá falar algum tempo atrás sobre essa questão do desempenho, essa profissionalização exacerbada, né? Fora dos limites. E eu não consigo ver Deus nessa questão do egoísmo. Eu prefiro ver a igreja do ponto de vista mais cristão, com Cristo no centro, né? Uma igreja mais cristológica, cristocêntrica. Obrigado pela palavra. Mexe comigo demais quando eu vejo o antropocentrismo ocupando o lugar do Cristo no centro de todas as coisas. O horizonte do egoísta sempre será ele mesmo. Exatamente. Mas, pastor Vladimir, suas considerações finais. Quero agradecer os amados aí, né, por essa conversa a respeito da unidade, essa conversa teológica. Foi muito saudável, muito prazerosa, muito bacana. Agradecer o pastor Fábio também, que não está mais
conosco, mas esteve por um período aí, né, doando um pouco do seu tempo aí lá de Moarama, né? E estamos aí para fazer mais lives, mais conversas iguais a essa, porque isso tudo edifica o reino, né? Edifica, inclusive, aquilo que nós estávamos falando a respeito dos pastores novos, né? Então, isso aqui também é um meio de sabedoria, entendimento para eles, poderem entender um pouco como funciona, né, essa questão da unidade, tudo é importante. Então, ter material que fala sobre isso é importante, né, na internet. Às vezes você procura alguma coisa, vamos dizer assim, popularizada, uma voz da experiência de quem está vivendo isso, e você não acha. E é importante a gente passar isso, né? Já que a gente vive isso aqui na nossa cidade. Então, e a gente tem essa experiência pastoral, né? Nós somos pastores. Então, é importante, porque é o que eles vão procurar, né? É o que o pastor que está começando agora precisa, é aquele que precisa do apoio, é aquele que precisa ver como que é feito. Então, eu acho muito importante esse trabalho. Obrigado aos amados aí. Pastor Alessandro. Também fica a minha gratidão ao apóstolo Emerson, que promoveu esse bate-papo aí hoje, né? Pastor Vladimir, nosso nobre colega de tantas batalhas, né, Vlad? E também o pastor Fábio, que já se retirou, que a gente possa fazer mais, né? Tem tantos assuntos, né? É um horizonte tão vasto de assuntos que nós podemos conversar, debater, discutir, e sempre fica aquilo que a gente tem já como uma voz na área do ensino profético, fomentado, proclamado há tantos anos, né? A importância de uma igreja inteligente, a importância de uma igreja madura, de uma igreja de fato conectada com as demandas do seu tempo, da sua geração, porém sem perder a sua essência, a sua espiritualidade, a sua originalidade, uma igreja viva, né? Uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja contundente na sua geração. E para mim é uma honra ter colegas tão abençoados, tão queridos, com os quais a gente pode compartilhar assuntos de tão alto nível, né? Eu tenho visto que uma coisa que infelizmente tem faltado muitas vezes no ambiente eclesiástico tem sido esse nível, né? Mas que a gente possa fomentar isso, né? Assim como o Espírito um dia fomentou no nosso espírito, nos nossos corações, que a gente possa fomentar também no espírito, no coração de muitos outros, para a glória do nome de Jesus. Um abraço a todos. Eu quero agradecer a todos vocês, meus colegas, e também àqueles que estão assistindo. Quero dizer a você que o meu desejo é que nesses dias de tribulação, o Espírito Santo leve a você a uma profunda reflexão a respeito da unidade da igreja. E que mesmo depois que tudo isso passe, você que já anda em unidade, ande ainda mais. E você que nunca andou em unidade, lembre-se que todos os que criam estavam juntos. Amém. E tinham tudo em comum. Amém. As palavras dos nossos irmãos lá do começo da igreja. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Um abraço. Deus abençoe.